meus irmãos, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o tema mais comentado da atualidade. Hoje nós vamos falar sobre o coronavírus à luz da visão espírita, né? Então vamos começar com o seguinte questionamento, que vai desdobrar em outros até. Como o espiritismo enxerga o coronavírus? Muito importante para a gente tratar sobre isso, a gente entender a classificação do planeta Terra. Isso é, para o Espiritismo, há uma pluralidade de mundos habitados. Isso significa que outros planetas são habitados. E cada um desses planetas tem a sua classificação. Então as classificações vêm desde os mundos primitivos, passam por provas e expiações, e aqui está o planeta Terra, depois para mundos de regeneração, mundos felizes e mundos ditosos. O que acontece? Nos mundos de provas e expiações, como o próprio nome já diz, é natural que se há processos de aprendizagem através de situações mais enfáticas, podemos dizer assim. Então, o coronavírus, assim como diversas outras pandemias que já passaram pelo planeta Terra, como a gripe espanhola, como a própria gripe suína. Então, ela é mais uma pandemia. Traz consequências graves. Infelizmente, irmãos passam para o plano espiritual a partir dessa pandemia. Mas é um processo de aprendizado muito grande e é esse o objetivo principal desse vídeo. Mostrar o quanto a gente pode aprender com esse momento. Nesse momento de isolamento social, ao qual grande parte do Brasil está passando, é um momento onde as famílias, depois de muito tempo, têm a possibilidade de estar juntos. Onde marido e mulher podem conversar, conviver, podem estar junto dos filhos, fora da correria do dia a dia. E aproveitar esse momento é muito importante, para aprender com o outro, para ensinar o outro, para fazer com que aquele núcleo familiar se fortaleça, mesmo em um momento de tanta tensão. Então, esse é um dos aprendizados. Outro aprendizado muito importante é a valorização do convívio social. Às vezes, a gente deixa isso passar batido, mas agora, em restrição, a gente realmente se sente deslocado e percebe a importância de estar junto das pessoas que a gente ama, aqueles que não moram na nossa residência, né? E que nesse momento, infelizmente, a gente não pode estar encontrando. Normalmente, no nosso nível evolutivo, nós precisamos de medidas drásticas para aprender. Normalmente, a morte ou eventos realmente muito tensos fazem com que nós acendamos o alerta para circunstâncias simples do nosso dia a dia. Como eu disse, estar ao lado das pessoas que a gente ama, valorizar cada momento, nos ensinar a amar de fato. Há um dito popular, né, que a gente só dá valor a alguma coisa quando a gente perde. E nós temos esse defeito na grande maioria das vezes. Nós passamos a não valorizar circunstâncias que são tão importantes para nós, porque simplesmente elas se tornaram rotineiras. E não é assim que deve funcionar. Certo? Então o Espiritismo enxerga dessa forma, sem alarde, sem desespero, sabendo da gravidade da situação, mas mantendo a serenidade, porque isso é muito importante para a gente. Podemos enxergar toda essa pandemia como uma forma punitiva de Deus. Muito tem se falado de que Deus está punindo em razão de que está ocorrendo blasfêmia, que as pessoas não estão tratando como deveriam a figura da divindade. Só que Deus não tem nenhum tipo de sentimento humano. A gente precisa parar de transferir sentimentos nossos, que somos espírito em evolução, para a inteligência suprema do universo. Então, não existe essa possibilidade de uma vingança por parte de Deus. Isso não existe. Deus é amor o tempo inteiro. E aquele que tem esse cunho paterno, materno, jamais vai se vingar de um filho. E não podemos cogitar
algum tipo de atitude do gênero por parte de Deus, certo? Não podemos aqui parar uma inteligência suprema e nós somos espíritos engatinhando no processo evolutivo. O coronavírus é uma expiação coletiva, de acordo com o que nós estudamos, de acordo com o que nós estamos lendo e vendo a partir de vídeos também na doutrina espírita. O coronavírus não é uma forma de expiação coletiva. Normalmente as expiações coletivas estão focadas em grupos que têm algum tipo de ligação. E aqui eu vou citar o exemplo de um circo no Rio de Janeiro que pegou fogo. Muitos irmãos morreram nesse incêndio. E depois, a partir de comunicações psicografadas, se descobriu de que ali havia um planejamento de fato para aquela expiação coletiva, onde aquelas pessoas participaram da Inquisição há séculos atrás, que tinha o costume de queimar pessoas. E como a lei da causa e efeito ela não falha, ali foi o momento onde aquelas pessoas pagaram aquela dívida. Então, se observarmos que muitas pessoas, milhares de pessoas, morrem por dia no mundo, de diversos tipos de doença, nós não conseguimos encaixar uma casualidade entre essas doenças e essa questão da expiação coletiva. Então, na minha opinião, o coronavírus e toda essa pandemia não é um meio de expiação coletiva, certo? Precisamos entender, meus irmãos, o fenômeno da morte de uma maneira diferente. E isso o Espiritismo ensina através da literatura, através das palestras, através das comunicações psicofônicas e das psicografias. Nos ensina que a morte não existe. Nos ensina que nós já percorremos esse caminho diversas vezes. E que nós, nesse momento, logicamente, não estaremos preparados, ou na grande maioria das vezes, não estaremos preparados para o desencarne de algum parente, de algum irmão. E o Espiritismo vem para diminuir essa dor. Não vem para extirpar, mas vem para diminuir essa dor. Se fortalecer na fé é fundamental para saber lidar com esse tipo de situação. É muito importante que a gente saiba, no fim das contas, que a vida continua. E que nós vamos nos encontrar lá na frente e que isso aqui não é o fim. Só morre o corpo físico mesmo. E falo isso não com a tentativa de causar algum tipo de pânico, mas como uma sugestão mesmo de estudo da doutrina, porque sei propriamente o quanto isso me fez bem no momento mais difícil da minha vida. Então, procuro divulgar a doutrina e mostrar todos esses aspectos positivos para que as pessoas possam se confortar nos momentos de dor, seja pelo coronavírus ou seja em outro momento grave. Nós precisamos ter fé, como eu disse anteriormente, nenhuma folha cai sem que Deus permita. E isso é uma escritura, está no Alcorão. A depender da interpretação, nós podemos encontrar também em outras escrituras. Mas é um fato. Deus é onipotente, onisciente, e Ele jamais deixaria os filhos dele desamparados, ou jamais puniria esses filhos. Apesar de toda essa situação gerar tantos transtornos, com certeza o plano espiritual entende o que está acontecendo. Existe um aparato de espíritos também trabalhando durante todo esse processo. E nós precisamos ter fé em Deus, em Jesus, o governador do orbe, e nesses irmãos que já estão desencarnados e que tanto nos ajudam diariamente. É importante ter a certeza de que tudo isso vai passar. E um conselho que eu deixo nesse momento: vamos procurar manter a serenidade, por mais difícil que seja. Vamos procurar meios de diminuir a ansiedade, de diminuir o estresse que a quarentena, a incerteza nos traz. Porque a partir do momento que baixamos a guarda, a tendência é que nós
sofremos ainda mais com essa situação, seja pelo próprio corona, seja por outra doença que nós possamos contrair a partir desse tipo de estresse, desse tipo de tristeza, de melancolia. E André Luiz nos relata nas obras dele a importância de manter essa higiene mental, a importância de ter a fé, de procurar manter um equilíbrio, uma serenidade. Eu sei que muitos de nós, eu por exemplo, nem sempre consigo evitar algum tipo de discussão inútil. Procuro e venho procurando, apesar de ainda não ter atingido essa maturidade, mas é algo que a gente tem que batalhar diariamente mesmo. Principalmente nesse momento que nos exige tanto amor ao próximo, tantos cuidados com aqueles que estão ao nosso redor, seja pessoalmente, seja virtualmente. E por fim eu deixo mais uma sugestão, essa de forma enfática, porque há 2 semanas, mais ou menos isso, o médium Divaldo Pereira Franco deu uma comunicação do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, que é um alento aos nossos corações. É algo que realmente nos dá esperança, nos enche de amor mesmo para enfrentar essa situação difícil. E o Dr. Bezerra de Menezes, para quem não sabe, é um espírito de altíssimo grau de evolução, um espírito que ajuda muito o Brasil, a partir de ações realizadas no plano espiritual. Um espírito que já tinha a condição de partir para outra dimensão, outra galáxia, de grau muito mais elevado do que a nossa Via Láctea, para outro planeta de grau muito mais elevado que o planeta Terra. Mas ele próprio nos relata de que ele não teria condição de sorrir sabendo toda essa dificuldade que nós passamos nesse planeta de provas e expiações. Então por isso ele pediu uma moratória para continuar aqui, essa moratória foi concedida e ele continua aqui nos ajudando. Então essa mensagem que ele nos traz é muito importante nesse momento tão doloroso, para que a gente possa aumentar a nossa fé e aprender com esse espírito que nós devemos realmente venerar, porque é alguém que nos presta um serviço enorme. Tá bom? Então, não deixem de compartilhar o vídeo, porque é um tema que está muito em evidência. Não deixem de curtir, de se inscrever no canal, certo? Caso tenha algum tipo de dúvida, deixem aqui nos comentários, tá bom? E aqui vão os votos realmente de que nós possamos ultrapassar toda essa tempestade da melhor maneira possível e saindo fortalecido. Então, fiquem com Deus, meus irmãos, e até o próximo vídeo.